Versículo 6 em diante. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, igreja? Amém. Queridos, esse texto da palavra de Deus fala sobre conversão. Mas não fala da conversão do ponto de vista religioso. Como, por exemplo, mudar de religião. Não é isso que a Bíblia está falando. Eu era católico, agora sou crente. Não, não é isso. Eu era espírita, agora sou budista. Não é desse tipo de conversão que esse texto está falando. Esse texto está falando de conversão do ponto de vista da mudança de procedimento na vida. E o texto ele é bem prático e direto, porque ele diz assim: deixe o homem ímpio o seu caminho. Simplesmente isso. Deixe. E deixe o que mais? O homem mau, deixe os seus pensamentos. E ele completa: e se converta. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler as palavras e entender a conexão que elas têm umas com as outras. Veja: deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e se converta. Ou seja, a visão da conversão aqui é a seguinte: deixar maus caminhos e deixar maus pensamentos. Isso é conversão. Não é mudar de religião. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil na face da terra. Nós estamos vivendo um tempo de relativismo. O que é relativismo? Relativismo é a crença de que não existe um certo absoluto. É uma crença de que eu sou o estabelecedor da minha própria retidão. Eu sou a minha própria medida. Eu faço aquilo que eu acho que está certo e para mim é certo. Isso é relativismo. Ou seja, não existe um referencial fora de nós que demonstre a nós que algo é certo ou errado. Não, nós somos a nossa própria medida do que é bem e do que é mal. E isso é perigosíssimo. Isso se chama relativismo. Por quê que é perigoso? Porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Aquilo que você acha que é bom para você pode me matar. Então, o relativismo hoje é uma coisa perigosíssima que está crescendo absurdamente na face da terra. E a sociedade mundial está se tornando meio que uniforme por causa da globalização. Existe um fenômeno hoje chamado globalização, e por causa dos meios de comunicação e interação social, das redes sociais. Isso nunca aconteceu na face da terra antes. Só a nossa geração está vendo o que nós estamos vendo. O sujeito está lá no Japão e eu sei o que ele está fazendo.
Minha esposa foi viajar para a Europa, ganhou uma passagem da irmã dela. A irmã dela convidou ela para ir para lá. Antigamente, a gente, para saber notícia de uma pessoa que estava na Europa, o sujeito tinha que mandar uma carta, chegava depois de um mês. E a gente, às vezes a pessoa tinha morrido, e quando a gente recebia a carta, a pessoa já estava enterrada há muito tempo. Mas hoje a minha esposa fala assim, estou entrando num restaurante, e eu estou sabendo que ela está entrando. Então existe uma tecnologia que liga o mundo em tempo real, online. E o que isso está produzindo, tem muita coisa boa vindo a partir disso também. Não vou ser negativo ao extremo, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em termos de mal, em termos de propagação da mentalidade secular, isso é perigosíssimo, porque aquilo que antes era apenas um produto de uma maldade localizada do planeta, agora começa a ser uniformizada em todo o planeta. Eu vou explicar melhor para vocês. Por exemplo, assim que a gente vê a banalização da família, por exemplo, mundialmente, a ideia de família está sendo banalizada. O próprio conceito de família tem sido repensado pelo mundo. Porque o mundo hoje está pensando assim, o que é família? Família é um núcleo formado por um homem, uma mulher e seus filhos, ou por um homem, uma mulher e todos os filhos de todos os casamentos acumulados. Outro dia eu vi a história de uma pessoa que teve 8 casamentos e muitos filhos de todos os casamentos. O que é a família? É a união entre duas pessoas do mesmo sexo que se juntam e se casam legalmente, porque mundialmente, agora que entra a questão da interligação, da comunicação, mundialmente está sendo legalizada essa união. E quando, por exemplo, se vê que nos Estados Unidos há uma explosão de legalização de casamentos de pessoas do mesmo sexo, imediatamente lá na Espanha, lá na Europa, lá na Rússia, todo mundo fala, se eles têm, eu também quero. Então existe uma explosão unificada de fenômenos que antes era impossível acontecer. Né? E eu fico pensando, querido, numa sociedade assim que a gente está vivendo hoje, a voz do Evangelho parece diminuir a cada dia. E eu fico pensando muitas vezes, como que com o passar dos tempos, o pudor vai diminuindo, por exemplo. Coisas hoje que são feitas, que fariam nossos pais e avós corarem de vergonha, e são feitas naturalmente. Né? E nesse fenômeno mundial da globalização mental, tudo isso está acontecendo como uma parte de uma visão moderna do que deve ser o ser humano. Ou seja, o que o homem está fazendo com o homem está se reinventando para o mal. Homens e mulheres estão perdendo a identidade, não somente sexual, mas de papéis distintos. Isso pode parecer inofensivo, mas papéis distintos sempre tiveram a ver com sexos distintos. Mas por causa que hoje em dia a questão sexual está sendo questionada como nunca antes, tanto a identidade sexual das pessoas, quanto os papéis que sempre existiram, estão sendo totalmente descartados, mudados, transferidos, rejeitados e absolutamente negligenciados, porque a identificação
das pessoas está saindo de cena. Isso é terrível. E esse é o tempo de mudanças profundas na mente coletiva da sociedade. E no meio de tudo isso que está acontecendo, existe um povo chamado povo de Deus, que diz que crê num Deus que não muda com o mundo. E que precisa pregar uma mensagem de conversão para o mundo. Mas conversão não significa apenas aderir a um conjunto de ideias e doutrinas. Conversão significa ser invadido por uma forma de pensar superior e deixar maus caminhos e maus pensamentos. Isso é conversão. E a noção de bem e de mal é aquela que vem de cima para baixo, e não de nós para nós mesmos. Amém? A nossa forma de pensar, queridos, não pode mudar o Evangelho, mas o Evangelho tem que mudar a nossa forma de pensar. Porque o que o mundo está chamando de bom é mal. E o que ele chama de mal é bom. Para que se cumpra o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, onde a palavra de Deus diz assim: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, que fazem do amargo doce, e fazem do doce o amargo. Vocês estão percebendo o problema? Hoje, essa profecia de Isaías está acontecendo na nossa cara. O mundo está podre, cada vez mais podre, e as pessoas estão dizendo: essa podridão é boa, essa podridão é agradável, é isso que nós queremos, esta é a nossa escolha, isso é bom. É o que o mundo está fazendo. Basta você abrir as revistas, os jornais, as redes sociais e verem o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. A inversão de valores é tão absurda. Agora eu quero chamar a atenção para você, igreja de Jesus. Porque nós estamos metidos no meio disso tudo. E nós somos chamados por Deus para trazer uma mensagem de que existe um Deus. De que Deus não se deixa mover no seu querer. Deus não se deixa ser movimentado pela mentalidade globalizada do planeta. Deus tem propósitos e diretrizes sólidos, imutáveis, eternos, que não mudarão com a mentalidade moderna, que não serão mudados com a perspectiva modernista, humanista. Deus é o eterno. Glória a Deus. Amém, queridos? Então a Bíblia diz assim: ai daqueles que chamam o mal bem. Toda vez que a Bíblia coloca um ai numa frase, o que isso significa? Indica acerto de contas. Ai daquele significa ter que prestar contas. Indica também perda e indica punição também. É por isso que fala ai. Ou seja, nós não vivemos a esmo. A gente vive porque a gente foi criado. Hello? A gente só está aqui porque alguém nos criou. E nos criou com um propósito. E disse assim: vocês foram criados para isso. E eu quero isso de vocês. Só que tem um detalhe: eu dou a vocês uma coisa que nenhum outro animal tem. Vocês têm escolha. Vocês têm arbítrio. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas não se esqueçam: ai daqueles que chamam o bem mal e chamam o mal bem. Então, igreja de Jesus, essa mensagem não é para o mundo, essa mensagem é para nós. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e dizer assim: Deus, eu não quero ter uma mente globalizada,
Eu não quero ter uma mente ponderada pela média humana. Eu quero saber o que o Senhor quer da minha vida, porque foi para isso que o Senhor me resgatou, pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Ai dos que chamam mal bem e ao bem mal. Primeiro, porque as consequências de se mudar a ordem estabelecida por um Criador gera prejuízos de toda sorte. O ser humano é tão estúpido. Querer mudar a ordem natural das coisas é querer se colocar contra o aguilhão da morte. E esse é o ponto crucial entre todos nós e o mundo. O mundo não acredita que existe um Criador, né, que estabeleceu todas as coisas numa ordem correta. Por isso procura mudar o que, mudando, traz destruição. Então, queridos, conversão o que é? Conversão é um processo de mudança de mente e de ações para se conformar com os padrões de Deus. Isto é conversão. É eu me mudar para me adequar a Deus. Deus não se adequa a nós. Nós nos adequamos a Deus. Ponto. Isso é conversão. Mas esse texto, ele tem alguns aspectos que eu quero ressaltar antes de terminar essa mensagem. Porque aqui a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor. Quando? Buscai ao Senhor quando? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto o quê? Enquanto está perto. O que significa isto? Significa dizer que haverá um tempo em que não se poderá achar Deus. Hoje Deus é acessível, Deus é gracioso, Deus abriu as portas da graça, Deus fez tudo por você, Deus mandou Jesus, Deus destruiu a morte, Deus destruiu o poder do pecado de Satanás. Deus fez tudo que estava ao alcance dele para que a humanidade possa vir a ele, e a humanidade se recusa a vir ao Senhor. E haverá um tempo, queridos, em que Deus não estará mais perto. No sentido de que Ele não estará disponível. Porque haverá um tempo de chega. Quantos acreditam nisso de verdade? Amém. Porque isso pode parecer duro o que eu estou falando hoje à noite. Mas Deus tem feito tudo o que Ele pôde para que a humanidade seja livre da condenação, né? Mas o tempo final, o tempo do juízo de Deus, não será um tempo em que se pode buscar Deus. Naquele momento do juízo, não dá tempo de buscar ao Senhor em arrependimento. É sério o que eu estou falando. A ordem é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Em segundo lugar, a gente sempre acha que o ímpio é aquele cara que não é crente. A gente olha para esse texto e fala: esse texto é para os não crentes. Cuidado, igreja. Porque esse texto está falando para o povo de Deus. Deus está mandando uma profecia para o povo de Israel e não para os povos gentios. Deus está falando com o seu povo: povo meu, vocês que estão andando na impiedade e são meus, deixem a impiedade enquanto se pode. Eu quero fazer uma aplicação nisso. Quando o texto diz: deixe o ímpio o seu caminho, a gente jamais acha que isso pode se aplicar a gente crente. Mas só existe uma maneira da igreja ser eficaz, e é a seguinte: é quando a gente olha para nós mesmos e fala assim: Senhor, para que a gente possa ganhar um mundo ímpio, nós primeiro precisamos deixar de ser ímpios. Jesus falou assim, que antes de eu tirar o cisco que está no olho do meu irmão, eu preciso tirar a trave que está no meu. Então, a igreja de Jesus é convocada pelo Senhor para fazer uma autoanálise diária da sua própria vida.
da sua própria atitude, enquanto se pode fazer isso. Amém, querido? A impiedade, ela afeta igualmente a crentes e a incrédulos. Eu vou explicar o que é impiedade. Por isso que todo crente acha que conversão é algo apenas para os não crentes. O que é conversão? Quando a gente ouve essa palavra conversão, todo crente da média pensa assim, conversão é algo que o incrédulo precisa para vir a Jesus. Não, conversão não é só isso. Conversão é um processo contínuo que nós, que já somos de Jesus, precisamos ter a cada dia. Todo dia. Eu preciso me converter todos os dias. Isso é conversão. Você precisa se converter todos os dias. É um processo diário. Amém? Então, queridos, o que significa essa impiedade e essa maldade que o profeta Isaías estão dizendo? Significa algo que não está em acordo com Deus. Porque a gente pode... Veja bem, Deus completa o pensamento dizendo o seguinte. Ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E o que mais que ele diz? E os vossos caminhos não são os meus caminhos. E é interessante como que a gente luta com Deus. No processo de lutar com Deus, eu não estou falando de gente não crente. Pega a Bíblia, por exemplo, e você vai ver o que eu estou querendo dizer. Pega a vida de Jacó, por exemplo. Quem foi Jacó? Jacó foi um dos patriarcas do povo hebreu, certo? Jacó é um homem de Deus, mas é um homem ímpio no início. É um homem cheio de maldade, cheio de traquinagem, cheio de engano. Já é de Deus, sim ou não? Já é do Senhor, mas é o cara mais enganador do planeta. É um cara que dá nó em pingo d'água. É um cara que não tem um conceito de fidelidade. Ele engana o irmão, ele engana o tio, ele engana todo mundo. E depois é enganado por todo mundo também. E existe esse fluxo e refluxo de maldade na vida do ímpio. Eu faço, mas eu sou enlamaçado com a minha própria lama. E é um fluxo e refluxo. É assim a vinda da impiedade. Mas eu já sou de Jesus. Isso é meio difícil para crente entender. Entenderam, irmãos? Porque a igreja ela tem a seguinte ideia de si mesma. Eu sou de Jesus, estou indo para o céu. Aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Conheço algumas doutrinas da palavra. Eu sou crente, eu sou santo. O restante aí fora é tudo perdido, pecador, não sei o quê. A palavra de Deus diz que primeiramente o juízo vem para a casa de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos chamados por Deus para sermos referenciais para a terra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não somos chamados por Deus para andarmos na mesma média da humanidade perdida. Vocês estão entendendo isso, igreja? Nós temos que ter em nós a disposição de converter o nosso coração a Deus todos os dias da nossa vida. E dizer assim, Senhor, o que é que em mim não está em acordo com a tua vontade? O que é que em nós não está de acordo com o teu querer? É o que ele está dizendo nesse texto. Estou falando de gente de Deus, por exemplo, Jacó. Estou falando de Jacó. Até que Jacó não aguenta mais a impiedade. Até que ele chega num vale. O vale de Jaboque é um símbolo na vida do crente. O vale de Jaboque foi onde Jacó lutou com Deus. Quem lembra desse episódio? A palavra de Deus diz que naquele vale, Jacó falou assim, Deus, eu tenho vivido anos e anos e anos dessa vida medíocre, dessa vida pobre, dessa vida cheia de engano, cheia de falsidade, cheia de problemas. Eu já sou de Deus, mas não tenho a plenitude de Deus. Eu vivo só na média, eu vivo só lá em cima do muro. Deus, eu não aguento mais isso. Eu preciso de uma experiência poderosa com o Senhor. Eu acho que a igreja hoje, 90% do nosso povo, estamos precisando passar por esse vale de Jaboque divino.
e dizer assim: Deus, eu não aguento nem ser como a média da igreja, quanto mais do mundo. Nós precisamos chegar num ponto de dizer assim: Deus, eu preciso de uma experiência verdadeira, vital, transformadora, renovadora, para que eu possa experimentar a plenitude da tua graça e do teu poder na minha vida, a tua unção na minha vida. É isso que Deus fala conosco essa noite. Isso não é brincadeira, amados irmãos. Essa mensagem é primeiramente para o pastor Israel, e é para cada um de vocês, e é para toda a igreja de Cristo. Porque se nós temos que ser luz nessa cidade podre, nós temos que encarar seriamente como é a nossa vida com Deus. Porque o que a igreja está fazendo, a igreja está vivendo numa média ponderada. A igreja baixou o padrão dela para o padrão do mundo, e está em unanimidade com o mundo. Quem olha para os crentes hoje não sabe se o cara é crente ou não é. Pensa que ele é igual a eles, porque nós estamos na mesma faixa de honestidade, na mesma faixa de atuação, de atitude, de palavras, nós estamos nos ponderando por baixo. Eu não estou pregando legalismo aqui, eu não estou pregando comportamentalismo. O que eu estou pregando existe uma necessidade vital da gente mostrar que nós somos de Jesus através das nossas ações e das nossas palavras e das nossas atitudes. Chega da gente viver uma vida dupla. Amém, igreja? Eu estou falando isso, eu estou querendo mostrar para a igreja, para esta igreja de Las Vegas, que a única maneira dessa igreja ser contemplada com o poder divino, para que almas venham e sejam curadas e salvas e transformadas e mudadas, quando nós mesmos encararmos que isso tem que começar em nós. Tem um velho hino que diz assim: a começar em mim, quebra corações. Amém, queridos? Espera um pouquinho que eu já estou terminando. Amém? Agora, será que a gente tem realmente a noção de como cristãos a gente tem andado longe dos padrões de Deus? Será que a gente tem essa noção? Será que quando a gente se analisa em casa, você já fez essa análise? Eu não sei se você já fez isso. Às vezes eu paro para me analisar. Falo: Senhor, como é que eu estou aqui? Como é que está a minha vida? Né? Será que a gente tem realmente essa noção de como cristão a gente tem andado longe dos padrões de Deus? A igreja tem perdido a noção de como se deve buscar a excelência, por exemplo. Todas as gerações de cristãos, em todos os tempos, buscaram uma coisa chamada excelência. Não só excelência moral, mas excelência em todas as áreas. O cara era conhecido como cristão quando ele trabalhava melhor do que os não cristãos. Por que esse cara trabalha bem? Porque ele é crente. Hoje em dia, por que esse cara trabalha tão mal e é tão preguiçoso? Porque é crente. Existe uma necessidade de uma palavra que traga a gente para o nosso verdadeiro referencial. Nós temos que trazer de volta a ideia da excelência do povo de Deus. Amém? O que significa excelência? Excelência significa buscar a vontade de Deus nos detalhes da vida. Isso é excelência. Excelência, outro dia eu li um livro que falava sobre excelência, que eu achei maravilhoso, de um cara chamado Chuck Swindoll. Ele disse o seguinte: você sabe o que é excelência? Excelência foi o que eu ouvi um dia. Ele disse que passou de avião em cima da Estátua da Liberdade, e tinha um pessoal limpando a Estátua da Liberdade inteira. E quando ele passou por cima de avião, ele viu um monte de funcionários limpando a cabecinha da Estátua da Liberdade. Ele falou assim: aquilo é excelência. E as pessoas perguntavam: por quê? Porque ninguém que olha aquela estátua de baixo, que a maioria só olha de baixo, vai olhar se precisa limpar lá em cima.
Excelência é você fazer aquilo que os olhos humanos não precisam ver, mas Deus está vendo. Integridade é a gente ser correto quando ninguém está nos vendo. Porque nós temos uma audiência invisível, diz a palavra de Deus, que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, diz a Bíblia. Amém? E de vez em quando a gente precisa ouvir essa palavra. De vez em quando a gente precisa escutar a palavra do Senhor nos chamando de volta para as altitudes que Ele espera de nós. Eu gostaria de sentar num banco hoje e chamar um pastor de fora para ele pregar o que eu estou pregando, para eu escutar. Eu gosto disso. Porque se a gente não prega essas coisas, a gente perde aquela sensação de que nós somos um povo especial. De que Deus nos chamou para sermos diferentes, não no sentido de esquisitice. Tem gente que é crente e quer ser diferente na esquisitice. Quanto mais esquisito e chato, não é isso que Deus espera do seu povo. Deus espera que a gente deve ser diferente na excelência da vida. Amém? Então, queridos, a igreja tem buscado conhecer doutrinas, tem buscado conhecer textos bíblicos, mas o procedimento é nivelado por baixo. Por exemplo, a igreja tem professado fidelidade a Deus, mas é infiel com as pessoas. Eu não estou falando para o grupo de irmãos aqui, eu não estou condenando ninguém dessa sala, não é isso, estou falando igreja do modo geral. Vocês estão entendendo, né? Estou falando, nós como povo de Deus estamos dando os piores testemunhos da história da igreja. Constantemente eu ouço pessoas vindo a mim, pastor, eu não quero nem saber de ser crente. Eu falo, por que, meu filho? Porque tal pessoa fez isso comigo. Jesus disse assim, vós sereis pescadores de homem. Sabe o que nós estamos sendo? Assustadores de peixes. O pescador, quando vai pescar, ele joga isca para que atrair peixe. Ele não taca pedra na água para espantar peixe. Vocês estão entendendo? Se nós perguntarmos para o mundo hoje, por que eles não vêm a Cristo? A grande culpa é da igreja. Porque quando o povo olha para nós, eles esperam ver Jesus. E eles olham coisas que eles fazem melhor do que nós. A semana passada eu falei sobre isso aqui na vida de Melquisedeque. De Abimeleque. Abimeleque, vocês lembram, deu uma lição de moral. Eu falei semana passada aqui. Deu uma lição de moral num cara chamado pai da fé. Que era quem? Abraão. Vocês lembram da mensagem? Ele falou, por que você fez isso? Você é louco? Você quer me botar numa fria com Deus? Vocês lembram do texto? Assim, amados irmãos, nós temos sido no mundo. Muitos cristãos não são fiéis à palavra que têm. A palavra de Deus diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se existe uma coisa que Deus é fiel à sua palavra. Quando eu falo algo, eu tenho que amarrar a minha fibra moral a essa palavra que eu acabei de dar. Se eu digo assim, eu vou à sua casa, eu vou à sua casa. Pode chover pedra, eu vou lá. Se eu disser para você, eu chego 2 horas, eu tenho que fazer o possível para chegar 2 horas em ponto, não 2h45. Cada vez que um crente deixa de fazer esse tipo de coisa, ele está negligenciando a excelência que a vida cristã exige de nós. Palavra, precisão, capacidade de pedir desculpa, capacidade de pedir perdão, capacidade de sermos fiéis em detalhes. Amém, igreja?
Deus diz isso para a gente crente. Deixe o crente ímpio o seu caminho. E o crente mau os seus pensamentos. Porque nós não somos iguais ao mundo. A gente tem que pensar isso. Por que nós não somos iguais ao mundo? Não é questão da roupa, não. Porque o crente já pensa nessa questão exterior. Eu não sou do mundo, porque eu não uso essa calça rasgada. Não tem nada a ver com a excelência moral que Deus espera de nós. A excelência, ela está nos valores internos do coração, da alma, dos procedimentos, da atitude, do amor, da solidariedade ao próximo, da dor que a gente sente pelo que sofre. Amados irmãos, isso é muito sério que eu estou falando aqui. Amém? Porque o que nós temos feito quando eu digo nós, a gente tem uma tendência enorme para se tornar pessoas fechadas em nós mesmos. Então a conclusão é que conversão não é um evento único que um dia aconteceu na vida da gente quando a gente disse que aceitou Jesus. Porque os cristãos gostam de dizer assim, eu aceitei Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita um pacote junto. Sabe o que eu acredito e eu quero passar para essa igreja, amados irmãos? A vida cristã... Outro dia eu ensinava no discipulado, os irmãos que estão aqui, lembram? Que eu dizia sempre o seguinte, não basta uma conversão inicial, é necessário uma transformação. Amém? É necessário transformação. Trazendo cada aspecto da nossa vida à vontade de Deus. Deus quer que a gente seja honesto? Então eu vou parar com a desonestidade. Amém? Isso é muito sério. Quando você pega um dinheiro que não é seu e veio a mais, devolve. Né? Quando você devolver o dinheiro que veio a mais? Não levanta a mão não. Só para pensar. Alguém te deu um troco a mais. Você viu que tem uma nota de 100. Ou de 50, ou de 20. E você é crente em Jesus. E aquilo vai fazer falta no caixa da pessoa. Quantos que se dizem crentes levam essa grana embora? E Deus está olhando. Amém, igreja? Estou falando de detalhes. É muito fácil a gente ser cristão pelo grosso da vida. Mas são os detalhes da excelência que Deus chama a nossa vida. Deus quer que a gente seja excelente em detalhes. Diga a palavra, detalhes. Isso é vida cristã. Vida cristã é o teto da cabeça da estátua da liberdade tem que ser limpada para a honra e glória de Jesus Cristo. É a excelência da vida. Amém? Deus quer que a gente seja fiel, vamos parar com a infidelidade. Deus quer que a gente se case, ao invés de apenas se ajuntar, então vamos me casar. Deus quer que a gente deixe a avareza, então eu praticarei atos de solidariedade. Eu ajudarei o próximo, é assim que funciona. Deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e se converta ao Senhor. A gente precisa acertar todos os detalhes da nossa vida para que a igreja seja realmente o padrão divino nessa cidade. Nós precisamos andar melhor do que os que não conhecem ao Senhor. Amém, queridos? Por último, o Senhor diz assim, porque dele o Senhor se compadecerá. Porque ele é grandioso em perdoar. Que coisa maravilhosa é Deus. Sabe por que Deus coloca essa questão do perdão logo em seguida, tudo isso que ele falou? Porque ele sabe que grande parte do seu povo fazem coisas às ocultas, que ninguém está vendo, mas que ele vê que não está correto. E ele diz assim, deixe tudo isso porque eu vou te perdoar. É por isso que ele deixa essa parte para o fim. Pare com tudo isso imediatamente, porque eu vou perdoar isso. E você será o meu povo eleito. Ele está dizendo isso.
Não tem nada pior, amados irmãos, do que um crente cheio de culpa do pecado. E o que tem de gente no meio do povo de Deus, que é crente, que acredita em Jesus, que sabe que vai ser salvo, mas que tem detalhes da vida que vive reincidindo naquilo que não é agradável a Deus, então vive cheio de culpa. Mas quando o sujeito conhece a palavra e se acha fazendo coisas contrárias ao que deveria fazer, surge aquela mente culposa, condenada. E as pessoas que têm mais dificuldades de mudança na vida são crentes cheios de culpa. Se vocês fossem pastores, vocês iam ver o tanto de gente que chega a vocês e fala: pastor, a minha vida tem sido assim, 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 assado, eu tenho feito isso, isso, isso de errado, eu não consigo mais esconder, isso está me acabando, está me destruindo a minha vida. É só conversar com o povo, com a multidão, e vocês vão ver como isso é verdade. Amém? Porque a culpa, ela impede a vitória na nossa vida. E o Evangelho apresenta a vitória sobre a culpa, tanto dos incrédulos, quanto aos que vêm a crer, como crentes que tropeçam em pecados, porque o texto diz: Deus é grandioso em perdoar. Deus não vai ficar contando. Esse é maravilhoso com Deus. Deus não fica contabilizando o nosso pior pecado. Isso é maravilhoso, amados irmãos. A gente tem que falar o seguinte: Deus, pega a minha vida, o que eu tenho feito de errado, a tua palavra diz que já está perdoado em Cristo. O que eu preciso agora é me acertar. O Senhor já perdoou isso na cruz do Calvário. E nós devemos então acertar a nossa vida, a nossa conduta. E é isso, esse é o ponto dessa mensagem essa noite. Graça não significa que nós somos habilitados a continuar na mesma vida. Graça significa uma habilitação, uma capacidade que Deus nos concede de deixar aquilo que não está em harmonia com a excelência que Ele espera de nós. E falar: Deus, o que eu não consigo por mim mesmo, a tua graça vai me capacitar a realizar. Porque não tem coisa mais comum de um pastor escutar é o seguinte: pastor, eu sei que isso é errado, mas eu não consigo parar. Mentira. Porque não importa o que a gente tenha de deficiência na conduta, a palavra de Deus diz que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É Ele que se dispõe até a mudar você. Basta você querer. Se você falar: Deus, é verdade, eu não consigo parar com esse vício, mas a tua palavra diz que a graça, o Espírito Santo, ele está em mim para me capacitar com esse poder sobrenaturalmente. Então eu confio nisso e o Senhor vai fazer isso na minha vida. É Deus que faz. Quantos acreditam que é Deus que opera em você? Quando um crente vem para mim e fala: não consigo, eu tenho muita dificuldade de escutar isso. Porque você realmente não consegue. Mas Deus nunca falou que é você que vai fazer isso em você. Deus nunca falou: você terá que se esforçar para vencer o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da pornografia, o vício do mal. Não, a palavra de Deus diz que é Jesus em nós que nos faz ser santos. É Cristo em nós que nos dá capacidade. É Jesus que me faz ser bom. É Jesus que me faz ser fiel. É Jesus que me faz ser honesto. É Jesus que me faz ser santo. Não sou eu. Então, se é Ele, eu tenho que ser turbinado por essa força celestial que vem dele. Aí eu tenho certeza que a glória não pertence a mim. A glória pertence só a Ele, que me tira dessa miséria pelo poder da sua glória. É isso que eu quero que a igreja entenda. Igreja amada de Jesus Cristo, ao terminar essa mensagem, eu quero que você pense na sua vida. Tudo aquilo que você está vivendo como crente, que não está em acordo com os padrões que Deus chama você, neste ano que vai começar, você vai ter que acertar isso diante do altar de Deus. A sua vida não pode ser um mau testemunho nessa cidade de Las Vegas. Amém? Nós não podemos ser pedra de tropeço para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Para que eles olhem para nós e falem assim: me mostra através do seu procedimento por que eu tenho que mudar. Por que você diz que eu tenho que mudar a sua vida, a minha vida, quando a sua vida não é referencial para que eu mude? Por que você chega para mim e fala:
Pare com isso, quando a sua vida você não consegue nem parar o que você diz, que os outros têm que parar. Então a gente tem que repensar nisso. Porque o dia que a gente andar na excelência que o Senhor espera de nós, milhares de vidas serão atraídas pela fragrância do reino do Senhor. Amém, igreja? Você sabe o que me atraía nos crentes antigamente? Não é porque eles usavam saia comprida e Bíblia debaixo do braço. Era a beleza de uma vida de excelência. Isso me atraía. E o que atrai o mundo ainda hoje é eles olharem para nós e falar assim: esses caras têm autoridade moral para dizer o que eles estão falando, porque o que eles falam, eles fazem. Isso é autoridade moral. Amém, igreja? Existe uma diferença entre a autoridade formal e a autoridade moral. A autoridade formal é a autoridade da imposição. Por exemplo, um patrão tem autoridade formal. Se você não obedece, você está fora. É autoridade formal. Se você não obedecer o patrão, você está na rua. É autoridade formal. Às vezes ele fala assim: faça isso. E você tem que obedecer, não porque ele é exemplo, mas porque você precisa do quê? Isso é autoridade formal. A autoridade moral é a autoridade do exemplo. É aquela autoridade onde eu não tenho controle nenhum sobre as pessoas, mas pela minha influência, elas são estimuladas a seguir o meu exemplo, por causa do exemplo da influência que nós temos sobre elas. Isso é autoridade moral. E esse é o maior nível de autoridade que pode existir. É quando você não tem vínculo nenhum comigo, mas quando você olha para a minha vida, quando alguém olha para a sua vida e fala assim: este cara é digno de ser seguido, eu vou segui-lo porque ele tem autoridade moral. Isso é maravilhoso. Amém? É o que Jesus fazia. Jesus nunca manipulava ninguém, mas as pessoas que olhavam para Jesus falaram: nunca nós ouvimos tais palavras como esse homem fala. Nunca alguém agiu como ele agiu. Essa é a autoridade moral do reino de Deus. É quando a gente deixa o nosso mau caminho e o nosso mau pensamento, e a gente se converte ao Senhor, e nós passamos a ser modelo de atração para o mundo que necessita tanto. O mundo está carente disso, amados irmãos. Vocês pensam que o mundo tem sede de ver gente correta. O mundo tem sede de ver gente com reverencial. Famílias, como a irmã orou aqui no início. O mundo tem sede de ver famílias, o pai e a mãe, bem estruturados, filhos bem criados. O mundo tem essa sede. Eles falam: aonde é que está esse referencial? E nós, como cristãos, somos chamados por Deus para ser esse referencial na terra. Então a minha mensagem não está sendo nada entretenimento, não está sendo aquela coisa muito bem humorada, mas eu garanto uma coisa para você: quando a igreja voltar a entender essa mensagem do reino, nós estaremos fazendo o papel que Deus espera de nós nessa sociedade podre.